encerrando aí a nossa sequência, né? Que o homem veio do pó e ao pó tornará. Nós vamos ver várias evidências de que nós somos pó através dessa palavra aí, né? Que nós comemos pó, que nós voltamos, somos enterrados e viramos pó, que nós temos nomes de árvores porque damos frutos, e existe a semente. Vamos falar um pouquinho da semente. Quando Deus criou as árvores, né, todo o plantio, plantou o Jardim do Éden, foi ele o primeiro urbanista, o Senhor plantou aquele jardim maravilhoso, né, ali na Mesopotâmia, meio, potamos, água potável, no meio dos rios Tigre e Eufrates. Aquelas terras eram férteis demais. E ali havia toda sorte de árvores frutíferas, e todas as árvores haviam ali no Jardim do Éden. Foi o Senhor que plantou aquele jardim, fez aquele jardim, ele é urbanista também, né? E ele fez aquele jardim de uma forma assim tremenda e maravilhosa. Mas antes de fazer tudo isso, ele criou as árvores, né? Criou todos os vegetais, os legumes, tudo. Ele deu seus nomes, as suas propriedades, características. Mas ele falou algo, que cada uma ia produzir segundo a sua espécie. E a espécie, né, todo o seu DNA estaria inserido na semente. Então, a semente, né, a palavra semente vem de sêmen. O homem tem o sêmen, e no sêmen tem os espermatozoides. E nos espermatozoides tem todas as características daquele homem. Então, quando vai fazer o DNA para saber se o menino é filho dele, vai mostrar ali que aquele sêmen que fecundou aquele óvulo era realmente daquele homem, porque ele tem todas as características, né? Eles têm meios de descobrir isso hoje pela ciência. O sêmen é a semente do homem, né? E a semente é da árvore. Então, todas as propriedades do abacaxi estão na semente. Todas as propriedades do abacate estão na semente. Você planta um abacate, você não vai colher abacaxi. Se você plantar abacaxi, você não vai colher uva. Se você plantar uva, você não vai colher banana, porque cada um tem a sua propriedade diferente. Mas hoje existem os híbridos. Os híbridos, por exemplo, o limão Tahiti. O limão Tahiti é um híbrido. Ele não vai ter semente. Você pode comprar o limão Tahiti, ele é maravilhoso, ele tem gosto de limão, ele é igualzinho limão, mas quando você parte ele não tem semente, porque ele é híbrido. Você não consegue fazer um limão Tahiti pela semente, você não consegue. Você só consegue se você fizer um enxerto e fizer através, né, das pessoas que estudam para isso. Eles sabem fazer esse implante, né, que eu não sei o nome agora. Pois bem, você vai observar que se fizer um cruzamento de animais, que é proibido, né, fazer cruzamento de animais de diferentes espécies, por exemplo, cruzar um leão com um tigre, né, cruzar um gato com um cachorro, não pode fazer isso, é pecado, né? Então, se acontecer isso, tem até um nome, né, zoofilia, não pode fazer isso, não se deve fazer isso, porque Deus não permitiu. Mas se porventura alguém fizer ou acontecer na natureza um caso assim, aquele filhote que nasce, ele não reproduz. Ele não consegue reproduzir, porque ele nasce sem um DNA específico. Ele não vai produzir, o homem não consegue reproduzir uma espécie. Ele pode até fazer uma laranja sem semente, existe manga sem semente, melancia sem semente, mas criado pelo homem. O homem faz isso em laboratório, são os transgênicos, né? Hoje, por exemplo, a soja, a transgênica, ela é mais graúda, ela possui, dizem, né, que até propriedades do sapo, para que ela não desenvolva algumas pragas, mas isso tudo é feito em laboratório. O que é feito pela mão do Criador, não existe isso, vai produzir normalmente. É tanto que Deus, ele deu o ano sabático. A cada 49 anos, a terra tinha que descansar um. Aí formava o 50º ano, que era celebrada a festa da colheita. Porque eram 7 semanas de 7. 7 vezes 7, 49. Então, sobrava o ano 50º. O 50º ano, que é os 50, né, no caso, era o ano da terra descansar.
para que ela descansasse, e eles comiam o que produziu todos aqueles anos, para ela começar a renovar novamente. Então, não existia essa curva de nível, não existia esse melhoramento de solo, não existia adubação, né? A terra produzia naturalmente, então os frutos eram graúdos, eram saudáveis, o homem tinha mais saúde, né? Essa quantidade de radicais livres que o homem produz hoje vem muito da alimentação. Hoje eles estão trabalhando para trazer para a gente uma alimentação saudável por causa disso, mas foi porque o homem ultrapassou os limites, né? Ele não guardou o ano sabático, a terra ela para de produzir de cansaço, né? Porque vai produzindo e não descansa, e com isso os frutos vão ficando mirrados, né? A terra vai perdendo os nutrientes, a chuva vai lavando os nutrientes, né? Então existe uma série de condições para que a terra dê o seu fruto. A Bíblia diz que a terra daria o seu fruto espontaneamente, mas quando o homem pecou, entrou na queda do homem, né? Com o pecado de Adão, foi introduzido cardos e abrolhos, a terra não produzia. Você pode observar que quando uma pessoa chega qualquer lugar que uma pessoa chega que tem uma árvore, aqui em frente à minha casa tem uma amoreira, e as pessoas fazem caminhada nessa pista aqui na frente. É rara a pessoa que não para observar se ali tem amora. Você chega num sítio, a primeira coisa que você faz quando você sai andando pela terra é observar se as árvores têm frutos, porque era natural das árvores produzir frutos. Quando a árvore não produzia fruto, ela era cortada e lançada no fogo, né? Até tem uma canção do pregador Lu, muito linda, que fala que árvore que não produz nada vira lenha, só serve para queimar e virar lenha na fogueira. E nós também somos árvores, temos que produzir frutos. Se nós não produzirmos frutos, o nosso organismo ele começa a produzir, ele para de produzir os hormônios da alegria, da felicidade, e ele começa a adoecer, a apodrecer, a semelhança das árvores e dos frutos. Então é importante que a gente pare para pensar acerca dessas coisas. Então, na semente está tudo que a árvore vai produzir já está inserido na semente. Ninguém vai conseguir produzir nada a partir de uma semente se ele não fizer uma mudança em laboratório, ele não consegue outro fruto, porque aquela árvore, segundo a sua espécie, ela vai acontecer assim. E é proibido o cruzamento, tanto de árvores como de animais, né? Como de frutos, é proibido por lei divina. Mas hoje os homens ultrapassam todos os limites, então eles fazem isso. Fazem isso com os peixes, né? Para produzir mais, faz a procriação fora do seu habitat natural, faz nos tanques, né? Para produzir bastante, faz a desova ali e também faz com que o peixe solte o sêmen para poder trazer uma fertilização maior, ter maior quantidade de peixes e produzir os alevinos. Mas essa metodologia, ela não é aprovada por Deus. Ela existe, ela produz, ela alimenta, mas não tem aprovação, segundo a palavra de Deus, não existe essa aprovação, né? Porque nós somos pó. Deus, ele é tão cuidadoso, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu ia falar sobre isso, que ele proibiu. Na lei, quando a gente for aprender Levítico, a gente vai aprender sobre isso. Na lei mosaica, em Levítico, Deus proibiu comer muitos animais. Por exemplo, os molúsculos, né? Camarão, lesma, caramujo, né? Que é o escargot. Foi proibido comer lagartos, foi proibido comer cobra, todo animal que rasteja, porque eles eram portadores de moléstia. E o povo ia ficar no deserto. Então, essa é uma das leis sanitárias que está inseridas no livro de Levítico. Não podia comer, né? Era proibido. E no Jardim do Éden também foi assim. Deus proibiu que comesse, porque aquilo ia trazer uma consequência. E a consequência foi essa, que quando Adão comeu um fruto proibido, que não era permitido ele comer, Eva comeu, deu a Adão. Você pode observar que quando Eva comeu não aconteceu nada. Aconteceu foi quando Adão comeu, porque o cerimonial prescrito, a ordem explícita, ela não foi dada para Eva, ela foi dada para Adão. E foi quando Adão comeu do fruto é que aconteceu todos esses problemas, né? A partir dali a terra passou a produzir ervas daninhas, cardos e abrolhos, porque antes não produzia. Ferocidade nos animais, os animais não eram ferozes, eles eram dóceis, né? A malignidade que tem na serpente, o veneno, a peçonha nos animais,
no escorpião, na aranha, né, nos lagartos. Então, não tinha essa peçonha. Essa peçonha veio com o pecado. Então, nós somos, amados, feitos para a glória de Deus. Nós somos sementes plantadas nos átrios da casa do Senhor para dar frutos dignos de arrependimento. Então, eu quero terminar essa minha sequência com essa fala. Quais são os frutos que você está produzindo? O que você está produzindo para o Senhor? O que você está fazendo para Deus? Quem deu primeiro a Ele para que lhe seja retribuído? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Tudo que temos e que somos, somos porque Ele faz, porque Ele está na nossa vida. E o DNA dele está inserido em nós, no nosso espírito, né? A carne volta para o pó, né? Vira pó novamente. Depois de algum tempo, os coveiros vão lá desenterrar, só encontra trapos das roupas que foram vestidos e alguma parte do cabelo, alguns acham dentes, mas é muito pouco, e alguns ossos, né? O resto tudo vira pó, porque nós somos pó mesmo, e ao pó nós retornaremos e vamos ter que prestar contas, conforme está escrito aqui, o texto que eu vou ler. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 9. E o texto que nós lemos é o capítulo 12 e o versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, assim nós fechamos a sequência acerca de O Homem Veio do Pó. Boa tarde, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.